Fala, galera do Facebook, tudo bem? Estamos aí em mais uma live. Eu tenho recebido um feedback muito legal do pessoal dessas lives que eu tenho feito. Elas têm ficado um pouquinho maior em termos de duração do que eu gostaria, mas o feedback tem sido bem legal aqui pelo Facebook. Então, quando eu tenho algum tempo livre, em particular, quando eu paro para fazer as minhas práticas, eu tenho aproveitado para aproveitar e fazer uma reflexão. A última vez que eu fiz uma live aqui, eu fiz uma prática, o interfone tocou no meio. Aí eu chamei de mindfulness, de meditação do interfone. Eu chamei de meditação do interfone. Então, eu espero que hoje não tenha meditação do interfone, que não toque o interfone. Mas, enfim, a gente vai fazer uma prática. Eu tô com o cabelo meio com topetão, né? Tem que dar um jeito nesse meu cabelo. Mas, enfim, só nascendo de novo para acertar isso. Nós vamos fazer uma prática breve e aí eu vou falar sobre um tema que aparece demais o tempo inteiro, que é o seguinte: as pessoas vêm me falar que elas não conseguem praticar mindfulness, ou não podem, ou não tem como, ou que não vão conseguir praticar porque elas são muito ansiosas. Tiago, eu não consigo, eu me distraio muito, sou muito ansiosa, não tem como. E aí tem algumas ideias equivocadas. A primeira é que para você praticar mindfulness, ou seja, a primeira é de que mindfulness é um tipo de estado de esvaziamento da mente, que eu fico com a mente vazia, assim, como se fosse um sábio da montanha. Isso é mentira, né? Isso é uma visão caricata, estereotipada. Mindfulness não é isso. Não tem como você esvaziar sua mente. Isso é um esforço inútil, tá? Mindfulness também não é necessariamente um relaxamento. Então, mindfulness não é você parar e dormir. Ficar dormindo ou apagar. Isso também não é mindfulness. Mindfulness não é algo para você ficar entorpecido ou ficar, né? Isso é técnica de relaxamento, isso é outra coisa. Então, mindfulness não é nem esvaziar a mente, nem relaxamento. Nenhuma dessas duas coisas. Valeu, Dani. Valeu a galera que está entrando. Eu sou super mal educado, né? Entra um monte de gente, eu não falo nada com ninguém. O pessoal já está rindo ali das bobagens que eu faço, conversando comigo, e nem boa noite eu dou direito pro pessoal. Me desculpa, viu, gente? Às vezes eu entro aqui, eu me empolgo, acho que é a câmera, não sei o que é, eu me empolgo, vem meu lado stand-up comedy, ele vem à tona, e aí eu não vejo a carinha de vocês aqui. Tinha que aparecer a carinha das pessoas. Que aparecesse a carinha, eu ia falando Clara, Lauren, Andréia, Johnny, Flávia. O pessoal ia entrando, eu ia falando com vocês. Aliás, até aparece a carinha ali, mas tinha que ficar igual quando a gente faz Skype, né? Mas, enfim, pessoas ansiosas e distraídas, irritadas, nervosinhas, podem praticar mindfulness? É claro. Não só podem, como são as pessoas que mais precisam. Eu estava numa reunião numa empresa hoje para prestar um serviço de mindfulness, bem legal. Aí veio uma coisa bem legal aí acontecer em Porto Alegre, um trabalho que eu estou fazendo com uma empresa enorme. Eu diria que talvez a segunda maior empresa do mundo. É segredo ainda, tá? Eu estava nessa reunião e aí um dos funcionários falou assim comigo: estava vendo que você rói unhas, com minhas unhas roídas. Eu percebi que você rói unhas. Então você me parece ser uma pessoa muito ansiosa. Estou certo? Desculpe eu te perguntar isso, mas eu estou certo. Eu falei: você está certo. Eu roo unhas e normalmente pessoas ansiosas roem unha também. E aí então eu vi que ele ficou com uma cara assim: mas como assim? Você, professor de mindfulness, roendo unhas? Uma vez me perguntaram assim: você é professor de mindfulness, mas você é meio gordinho, você é gordo. Aí eu fiquei pensando, sabe quando dá aquele cri, 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 cri? O que será que tem a ver uma coisa com a outra, né? Mas aí eu entendi, eu falei, bom, a gente que é professor de mindfulness, a gente carrega sobre os nossos ombros um peso enorme, que é como se nós tivéssemos muitas vezes que ser grandes exemplos, assim, no sentido de
um professor de meditação, ou nós deveremos transmitir aquela paz, aquela tranquilidade, como se fôssemos miniaturas do Dalai Lama. Isso é um peso muito grande, além de estar absolutamente errado, porque você, enquanto instrutor de mindfulness, ou alguém que está ajudando outra pessoa no processo de mindfulness, precisa ser autêntico, precisa ser você mesmo. Claro, um ser humano em processo de melhoria, como eu tento me tornar uma pessoa melhor, e vocês também. Obrigado, pessoal que está entrando aí. Júnior, Simone, meu primo Daniel, um beijo, meu primo, saudade. Luiz, Frederico, Fábio, Gisele, oi também. Então, você tem que ser autêntico e em processo de melhoria. O Tiago, na autenticidade dele, ele é uma pessoa ansiosa. Eu sou naturalmente um pouco ansioso e não tem nenhum problema em eu ser ansioso e praticar mindfulness ou ensinar mindfulness. Pelo contrário, que bom que eu sou alguém ansioso praticando e ensinando mindfulness. Porque quem mais precisa do remédio é quem mais está doente, não é não? Pois então, e tem um grande psicólogo da história da psicologia, que é o Carl Gustav Jung, o Jung, onde ele tem uma teoria do curador ferido. Essa teoria do curador ferido, ela é muito interessante. Ou seja, aquele que já passou ou passa por alguma dificuldade é quem tem as melhores ferramentas para compreender a sua própria dificuldade. Então, eu sei muito bem o que é a experiência de alguém ansioso. Eu sei muito bem o que é a experiência do ansioso querer se livrar da ansiedade. E aí ele acha que ele vai estar feliz quando ele não estiver mais aqui, quando não existir ansiedade. Só que o que ele encontra é ansiedade. Então, gente, você pode praticar mindfulness e ser ansioso, ser distraído e ter uma certa tendência para depressão, se for o caso. Porque, na verdade, essa é a condição sine qua non para que você comece, você tenha a motivação para melhorar. Então, pessoas ansiosas, ansiosas, deprimidas, claro, que estejam em condições clínicas para isso, que fique bem claro isso, que o seu psicólogo, o seu psiquiatra autorize você a iniciar um processo de mindfulness. Por favor, procurem um grupo de mindfulness, tá? Mas não comecem a praticar sozinhos, não comecem a praticar sozinhos se vocês estiverem num momento de crise. Procurem primeiro uma ajuda profissional e aí comecem a prática de mindfulness com um profissional, com uma formação específica para te ajudar nisso, ok? Então, pessoas ansiosas, distraídas, nervosas não só podem, como devem praticar mindfulness. Tudo bem? Isso não existe isso de que quem é nervoso, ansioso, mas, de novo, eu escuto isso, a Dani estava aqui, o Frederico também, instrutor de mindfulness, tem alguns instrutores de mindfulness online aí, eles sabem do que eu estou falando, né? De que muitas vezes recai uma exigência sobre nós de que nós precisamos ser pessoas um pouco mais próximas da perfeição, porque estamos tentando ensinar algo relacionado à promoção de qualidade de vida. Nós somos seres humanos como vocês, estamos nos nossos processos também, às vezes damos 2 passos para trás, um para frente, às vezes 2 para frente, um para trás, igual vocês. Claro, se a gente está minimamente bem, se a gente está maduro na nossa prática, a gente pode ensinar, não há nenhum problema. Vamos fazer uma prática? Vamos fazer uma prática para a gente não se estender demais. Vamos fazer uma prática de pausa. Essa prática de pausa é uma prática simples, onde basicamente nós vamos entrar em contato com o nosso corpo. A Daniela, minha colega, que é instrutora de mindfulness, mais especificamente instrutora de mindful eating, ela escreveu para mim assim, a Daniela escreveu aqui, tá? Nos comentários. A instrutora de mindful eating, gordinha, aqui manda um abraço. E o instrutor de mindfulness, gordinho, aqui, também te manda um abraço apertadíssimo, Dani. E que nós, com as nossas gordices, evidentemente nós estamos tentando ser mais saudáveis, mas ainda assim precisamos abraçar a nossa gordice
e não brigar com ela, bater nela, maltratar essa gordice, mas tentar conversar com ela com carinho, né? Ou seja, que a gente possa se aceitar como a gente é, mas sabendo que nós estamos tentando fazer o melhor para a gente se cuidar, né? Que a gente possa conseguir, em algum momento, talvez, ficar um pouquinho mais magros, desde que isso nos traga saúde, contentamento, desde que isso traga paz também para nós. Então, Dani, convido você e todo mundo que está online aí para que a gente... Ah, quanto coraçãozinho subindo aqui! Que legal! Coraçõezinhos, carinhos. Ai, que show, que legal! Para que a gente possa fazer uma breve prática de pausa. Falei para vocês que eu estava nessa empresa hoje e eles pediram para fazer uma prática de pausa para eles. Basicamente, a prática de pausa, ela é como se a gente estivesse no 220 e a gente abaixasse a chave para o 110. A gente desse uma desacelerada e essa desacelerada nos ajudasse a regular um pouco melhor o nosso sistema simpático e parasimpático, de ativação e desativação. Que a gente não ficasse só num estado de luta e fuga, de estresse crônico. Como é que a gente faz a pausa? Se você estiver num ambiente muito... Ei, Rô, beijo, Rô, obrigado. Se a gente não estiver num ambiente muito agitado, eu, por exemplo, estou em casa agora sozinho, a minha esposa e a minha filha estão em outro local, então eu estou aqui com meus gatinhos só, talvez eles apareçam aqui atrás em algum momento. Então meu ambiente está mais ou menos silencioso. Se você não está acostumado a praticar mindfulness, é importante no início você ter um ambiente um pouquinho mais silencioso, tá? Principalmente se você não está habituado. Então, se você puder ir para um lugar um pouco mais silencioso agora, te ajuda, tá? Nem que você tenha que ir para o banheiro com o celular ou com o notebook um pouquinho, só para você fazer essa prática, ok? Vou tentar chegar um pouquinho mais para trás. Um pouquinho mais para trás, que aí vocês podem me ver melhor. Esse pedaço de mau caminho, vocês possam ver melhor. Praticamente um artista da Rede Globo. E aí a gente pode começar a fazer uma prática. Lembra como é que a gente faz a pausa? Eu tenho explicado um pouco aqui nas lives. O que a gente faz? A gente simplesmente tenta sentar na cadeira de uma maneira um pouco mais atenta. O que isso significa? A gente coloca os pés no chão. Então, coloca os pezinhos no chão. Os 2 pezinhos no chão. A coluna, em vez de a gente ficar com a coluna torta, assim, dobrada, com a coluna toda troncha, a gente vai colocar na sua coluna mais retinha. Os ombros vão para trás, o peito vem ligeiramente para frente, o queixo entra um pouquinho, cabeça reta, ombros relaxados. As mãos, você simplesmente repousa as mãos sobre as coxas. Meus pés estão no chão, minhas mãos estão sobre as coxas. Os olhos, a gente tem 2 opções. Ou a gente fecha os olhos, ou a gente rebaixa o olhar. Então, em vez do olhar ficar olhando para frente, o olhar vai para o chão. Não é o pescoço que vai para o chão. O pescoço fica retinho. É o olhar, em vez de ficar para frente, o olhar rebaixa, descansa. Recapitulando, pés no chão, bumbum na cadeira, coluna levemente ereta, ombros ligeiramente para trás, relaxados, peito para frente. Alonga a sua coluna, ao mesmo tempo em que você permite com que os seus ombros relaxem. Repousa as mãos sobre as coxas e para de prender essa respiração no abdômen. Solta a respiração. Deixa o ar entrar e o ar sair. E aí a gente vai tentar se aquietar um pouquinho. Sentindo os pés no chão, sentindo o toque das mãos, da palma das mãos, sobre as coxas. Solta a respiração. Sente os pés no chão,
o bumbum na cadeira, na poltrona. Perceba que a sua respiração está acontecendo no seu corpo, nas suas narinas, no seu peito, no seu abdômen. E veja se é possível prestar atenção ou trazer atenção para um ciclo completo de respiração, ou seja, uma inspiração e uma expiração. Uma inspiração e uma expiração. E aí, aos poucos, vai abrindo os olhos devagarzinho, sem se mexer, apenas abre os olhos sem se mexer. Veja se é possível não se mexer. E vai soltando a musculatura do corpo devagarzinho. Vai soltando ombros, soltando pernas. E observa como a sua respiração vai se adaptando, se regulando à medida que você solta. E aí essa tensão que ficou um pouquinho dentro no corpo, agora a gente vai deixar ela ficar fora. Presta atenção nos sons, nos cheiros. Presta atenção nas cores de onde você está. Sombras, luz. Vai jogando atenção para elementos externos. E por fim, deixa o seu corpo ficar solto. Vai finalizando a sua prática. Aproveita para observar ainda um pouquinho em silêncio como é que você ficou após a prática. Algumas pessoas se sentem mais relaxadas, sentem a experiência mais próxima do agradável. Outras pessoas, fazer esse exercício para outras pessoas pode causar um pouquinho de ansiedade. E a experiência pode ficar um pouquinho mais próxima do desagradável. Ok? Observe como foi a sua experiência, não tem uma experiência certa, tem apenas aquilo que já está presente e que quando você para, fica nítido, né? Às vezes a gente faz a prática, a gente se sente mais próximo do agradável, do tranquilo. Outras vezes a gente faz a prática, a gente se sente mais próximo do desagradável. Como é a própria vida, não? Esse círculo e esse movimento constante entre agradável, desagradável e neutro. Muitas vezes também a gente percebe o neutro. A questão é que o simples fato da gente parar, o simples fato da gente desacelerar e fazer essa pausa, a gente desliga aquela chave que eu falei que estava no 220 e passa para o 110. Então essa sobrecarga cognitiva e emocional é como se a gente desse uma vazão para ela no momento que a gente faz a pausa. Então essas pausas são para vocês fazerem ao longo de pelo menos 3 vezes ao dia. Só não é para você fazer caso você se sinta muito desconfortável fazendo isso. Se para você, quando você faz o mindfulness, você não se sente confortável, ou você se sente muito preocupado em controlar a respiração, aí você precisa fazer com o auxílio de um profissional. Mas se para você, em geral, tem um efeito mais pro-agradável, você pode fazer 3 a 4 vezes ao dia. Lembrando que o objetivo maior não é trazer algo agradável para o organismo, mas sim observar o que está acontecendo comigo quando eu paro. Tá? Esse efeito de sentir calmo, relaxado, muitas vezes, é um efeito colateral benéfico da prática. Ok, pessoal? Então, eu, Thiago, que sou uma pessoa ansiosa e também gordinha, como estava brincando, eu e a Dani estávamos brincando, eu pratico mindfulness.
Eu mesmo roendo unha, pratico mindfulness. Eu pratico mindfulness na minha ansiedade, pratico mindfulness nos meus medos, pratico mindfulness muitas vezes quando estou sofrendo, sentindo dor. Então, mindfulness é uma estratégia que a gente usa integrada à vida. E a vida, por si só, é uma montanha-russa de experiências agradáveis e desagradáveis. Por isso, mindfulness não é um spa mental onde você vai ter um dia de paz e alegria. Muitas vezes, na prática de mindfulness, o que nós encontramos são as nossas ansiedades. E o mindfulness, gente, por si só, ele não cura a ansiedade, viu? Quem cura, entre aspas, a minha ansiedade é a minha terapeuta. Porque psicólogos também fazem terapia, tá? Então, o mindfulness, ele me ajuda a manejar, a tomar consciência de como a minha ansiedade funciona. Ele não cura a minha ansiedade, tá? Aliás, ela é uma condição crônica. Então, é sempre uma questão de manejo, ok? Então, a ideia hoje era responder essa pergunta. Pessoas ansiosas, distraídas, nervosinhas, podem praticar mindfulness? É claro, é óbvio que podem. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, para a gente poder finalizar, se alguém tiver alguma dúvida em relação a isso que eu falei, de repente eu posso não ter sido tão feliz nas minhas colocações, posso ter falado uma bobagem, mas espero que não. Então, se alguém quiser colocar aí nos comentários pelo menos uma pergunta, para a gente poder falar um pouquinho dessa uma pergunta e aí encerrar a transmissão, eu fico à disposição aqui para responder alguma pergunta, seja uma pergunta mais técnica, de repente, de algum colega que é profissional de saúde, ou uma pergunta de utilização em geral. Para quem precisar aí, eu agradeço muito, obrigado por terem ficado aqui para a gente debater um pouco sobre isso. Lembrando que se você chegou no finalzinho, o vídeo vai ficar disponível desde o início na minha timeline, você pode compartilhar depois se quiser também, compartilhar na sua timeline, tá? Então não se preocupe se você está chegando só agora, porque você vai poder depois assistir com calma ali na minha timeline desde o início da transmissão. Tá bom? Bom, então se vierem perguntas depois, eu respondo as perguntas depois que o vídeo já estiver gravado, porque as notificações vêm para mim de qualquer maneira, então eu respondo ali depois para vocês. Ok? Lembrando que sábado agora eu estou fazendo uma capacitação, uma breve capacitação de mindfulness para profissionais de saúde. Não é curso de formação para instrutores de mindfulness, não substitui as formações, é uma breve capacitação, tá? Sábado agora, na verdade tem uma vaga só, o resto já está tudo cheio. A Dani perguntou. Ixi, começou a vir um monte de pergunta, acho que tem um delay. Começou a vir um monte de pergunta. Se mindfulness não cura a ansiedade, como é que as pessoas ansiosas podem se beneficiar de mindfulness? Boa pergunta. Se não cura a ansiedade, por que eu vou fazer? Bom, mindfulness não cura a ansiedade, mas ela te apresenta uma maneira de manejar melhor a sua ansiedade. Então, imagina que eu sou ansioso, e aí eu não tenho recurso nenhum para lidar com a minha ansiedade. Ou então, o único recurso que eu tenho é ir na minha terapia uma vez por semana, que já é maravilhoso. Mas no dia a dia, vamos dizer que eu não tenha nenhum recurso. Ou pior, que o meu recurso meus recursos sejam apenas, e muitas vezes são, roer unhas e, comer em excesso. Vamos dizer que essas sejam as únicas maneiras que eu tenha para reduzir a minha ansiedade. E nem sempre as maneiras que a gente tem são boas. Então, quando eu incluo o mindfulness na minha vida, eu tenho uma boa estratégia, uma boa maneira de vida, uma boa way of life para poder manejar a minha ansiedade. Então, para quem não tinha nada ou só tinha recursos desadaptativos, o mindfulness pode não curar a ansiedade, mas ele se apresenta como um grande recurso, como se fosse um grande amigo de caminhada para o manejo da ansiedade, que é o que mais interessa, é o manejo. A Rosana perguntou como a prática diária, se a prática diária ou a prática frequente de mindfulness, se essa consciência se expande
e eu não me sinto menos ansioso? Com certeza, com certeza. Então, se eu tenho cada vez mais, estou entrando em contato com a minha ansiedade, eu estou conhecendo melhor a minha ansiedade. Se eu estou conhecendo melhor a minha ansiedade, eu sei melhor como ela funciona. Então, eu não entro em muitas ciladas com a minha ansiedade. Eu sei para onde que ela me empurra e o que é bom nisso e o que não é tão bom. E eu aprendo coisas novas também. Como me comunicar de uma maneira nova com a minha ansiedade. E a ideia é que seja uma maneira mais eficiente também. Então, gurias, obrigado pelas perguntas. Foram perguntas excelentes, né, vindo de duas grandes praticantes de meditação, a Dani e a Rô. Espero que o vídeo tenha sido um momento legal do dia. Tá? E, de novo, se você chegou no finalzinho, espera que vai estar na minha timeline, dá um play lá e você consegue assistir desde o início. Tá bom? Eu fico falando que eu vou fazer vídeo curto. Olha aí, eu faço vídeo de quase 30 minutos. Tem que dar um jeito de conseguir fazer vídeo curto. Não tem como. Marco, chegou agora no finalzinho, dá play lá para você conseguir ver desde o início. Um abração para você, Marco. Meninas, vou lá que eu tenho que terminar minha aula de sábado da formação, da capacitação aí de instrutores. Eu tenho que terminar alguns slides, tá? E a gente se vê na próxima live. Beijo e abraço para todo mundo. Até a próxima. Eu vou começar a fazer beijo do gordo, igual o Jô Soares.